No vídeo de hoje vocês verão como os titãs se esqueceram de quem eles eram e como eles voltaram a lembrar. Antes de começar a contar essa história, eu tenho que mostrar para vocês ou ambientar vocês em que período ela se passa. Essa história ela se passa no período de transição dos Novos 52 para o DC Renascimento, a atual cronologia da DC. Então, pega uma pipoquinha aí e vamos lá comigo. O antigo herói Roy Harper entra em uma loja de conveniência para comprar bebidas enquanto a cidade está em estado de alerta porque uma tempestade está prestes a chegar. Mas ele se depara com um atendente de caixa chamado Gnark, que ao ver Roy segurando uma garrafa que estava caindo muito rápido, diz a seguinte frase: "Você é bem rapidito", por evitar que essa bebida caísse no chão. Eles parecem se conhecer, acham essa frase estranha, mas de momento ignoram esse sentimento. Enquanto isso, Dick Grayson, o antigo Asa Noturna, se infiltra em um iate para tentar desmantelar uma facção criminosa responsável por venda de órgãos meta-humanos. Mas ele acaba se deparando com um Atlante, furioso, destruindo a facção, matando os traficantes e indo embora logo após isso. O motivo da fúria do Atlante é porque os traficantes haviam matado e roubado os órgãos de pessoas do seu povo. Numa tentativa de entrar em contato com o Atlante, Grayson pega um recipiente com órgãos atlantes e coloca próximo a uma praia da costa leste. Mal ele sabia que seu instinto o dizia para levar os órgãos até lá, até essa costa. Porque num passado que ele havia esquecido, ele já formou os titãs da costa leste. Depois de algum tempo, o Atlante aparece furioso, pensando que Grayson estava tentando provocá-lo, e uma batalha se inicia. Grayson, apesar de possuir habilidades acrobáticas incríveis, não conseguiria desviar de todas as investidas do Atlante. E por sorte, uma ajuda inesperada aparece. Uma amazona protege Grayson, e diz que ela foi atraída para essa praia porque teve visões com os dois homens que ela acabou de encontrar. Diz também que quer respostas e começa a lutar contra ambos. Por sorte, Grayson consegue escapar da Amazona e se esconder em uma casa de praia que havia ali perto. Mas em poucos segundos a luta da Amazona contra o Atlante chega até a cabana, destruindo uma de suas paredes. E para surpresa de todos, eles encontram a seguinte frase na parede da cabana: "Clube da Turma Titã". E isso soa muito familiar para os três lutadores. De repente, um som muito forte acaba derrubando os três, fazendo com que eles sonhem, praticamente acordados, com uma lembrança de um grupo de 7 heróis ao qual eles faziam parte. E quando a lembrança termina, eles acabam também se lembrando do nome das pessoas com quem acabaram de lutar. Dick Grayson era o antigo Robin. A Amazona era a Dona Troy, antigamente chamada de Moça Maravilha. E o Atlante se chamava Garth, antigamente conhecido como Tempest. E eles resolvem fazer uma trégua e descobrir por que os três têm a impressão de que se conhecem e eles suspeitam que o seu passado foi apagado. Na manhã, Roy acorda de ressaca na caçamba de sua caminhonete. Liga para sua terapeuta Lilith e agenda uma consulta. Lilith parece não ser uma terapeuta normal, visto que abre sua caixa de arquivos e tem pasta com o nome de quase todos os antigos titãs lá dentro. Quase. Como por exemplo, Moça Maravilha, Robin, Ricardito, Columba, Rapina, Arauto e Aqualad. E aliás, falando de Arauto, já ele aparece nessa história. Enquanto Lilith espera a chegada de Roy, uma aparição misteriosa ronda seu consultório, dizendo que apesar dos esforços de Lilith, os titãs serão dele novamente. E Lilith diz que os protegerá a qualquer custo. Ela definitivamente sabe algo que todos os outros personagens dessa história desconhecem. A terceira cena dessa história é sobre um compositor muito famoso chamado Malcolm Duncan, que parece desconhecer seu passado. Não se lembra que já foi um dos titãs, conhecido como Arauto,
Apesar disso, ele está super feliz, pois é um homem de sucesso, casado e prestes a ter um filho com uma mulher que ama, chamada Karen. Isto se ele não tivesse desmaiado durante seu trabalho e começado com uma epistaxis intensa, que significa basicamente a mesma coisa que sangramento nasal intenso. O desmaio foi causado por culpa da música que ele estava compondo, o mesmo som que havia derrubado Dick, Donna e Garth na cabana. Quando seu amigo e mulher chegam ao hospital, a recepcionista diz que a ambulância que trazia Malcolm nunca chegou. Mas Mal, como chamarei ele agora, acorda na ambulância e percebe que ela estava abandonada em uma floresta tenebrosa. Ele sai e escuta o sussurro de alguém o chamando. Esse alguém era um vilão chamado Sr. Ciclone, dizendo para que Malcolm cante para atrair os titãs, ou ele mataria sua esposa e filhos. Aparentemente, os poderes de Malcolm vêm do som, e o Sr. Ciclone quer se aproveitar desses poderes, como ele já havia feito no passado em um episódio que ninguém se lembra, com exceção de Lilith. Enquanto Roy ia em direção ao consultório de Lilith, uma criatura pula sobre o seu carro. Roy rapidamente sai do carro e pega seu arco e flecha, mas não havia nada na floresta, nada ao redor de seu carro. Nesse meio tempo, a polícia aparece e ao ver Roy assustado, com armas brancas em sua mão e com o carro cheio de cerveja, decidem prender Roy. Lembram do Gnark? Pois é, o rapaz do caixa do início lá da história, ele aparece na prisão e após derrubar vários policiais, pega o arco e flecha de Roy e atira contra ele. Roy, assustado, segura a flecha sem saber de que era capaz de fazer isso. Então Gnark libera Roy e diz que eles precisam ir, porque o destino os está esperando. Rapina e Columba, dois heróis conhecidos respectivamente por serem os avatares da guerra e da paz, estavam enfrentando uma célula da facção dos traficantes de órgãos que nós tínhamos citado lá no começo dessa história. Quando Rapina tem um acesso de fúria e quase mata todos, pois ele diz ter ouvido um som e diz também que alguém morreu e que ele não se lembra de quem é. Provavelmente ele se refere ao seu irmão que havia falecido e isso provavelmente foi apagado de sua mente. Após esse evento, Columba resolve levá-lo para um terapeuta. Adivinha para onde? Exato, para o consultório de Lilith. Enquanto nossos dois heróis aguardavam na sala de espera, Roy e Gnark chegam ao consultório. Hank, que é o nome real de Rapina, vê Roy e se lembra de seu rosto, e pensa ser ele o culpado das visões que anda tendo. Se transforma em Rapina dando um grito e parte para cima de ambos. Lilith sai da sua sala e vê a destruição que está acontecendo por culpa da batalha. E quando Dawn se transforma em Columba para separar a briga, Lilith desmaia. Gnark consegue derrubar o Rapina, chega perto de Dawn e em vez de começar uma briga, resolvem conversar. Talvez isso tenha acontecido por Dawn ser o avatar da paz, mas também porque Gnark, antigamente conhecido como Garoto das Cavernas, não gosta de bater em mulheres. Após acalmarem os ânimos, Lilith explica para todos presentes ali que eles eram chamados de a Turma Titã, um grupo de heróis adolescentes que lutavam contra o mal, menos Dawn, pois no passado Columba era um homem e não uma mulher. Lilith se apresenta como uma paranormal classe alfa e que ela teve de apagar da memória dos titãs tudo o que eles já tinham vivido para poderem sobreviver, pois o Sr. Ciclone se aproveitava do laço que existia entre os titãs para se fortalecer e abrir um portal que causaria a destruição do mundo. E se esquecerem uns dos outros era a única forma de enfraquecê-lo. Mas recentemente, o Sr. Ciclone começou a ganhar forças e a sussurrar a verdade esquecida nos ouvidos de Lilith. Mas de repente, uma explosão acaba acertando o consultório e Lilith, assustada, pede para todos correrem, dizendo que Diablo chegou. Diablo é simplesmente uma organização responsável por resolver os casos de seus clientes. Ela contratou Diablo para tentar deter o Sr. Ciclone, para evitar que ele destruísse o planeta. Mas como os titãs já estão muito envolvidos, e é o seu encontro que pode trazer o Sr. Ciclone de volta,
Então Diablo deve ter resolvido matar todos para tentar resolver o problema. Os Titãs então enfrentam 2 agentes da Diablo e com um pouco de esforço conseguem derrotá-lo. Enquanto isso, no hospital, um agente da Diablo aparece para matar a mulher de Malcolm, Karen, que repentinamente descobre que também possui poderes e consegue derrubar o seu executor com uma rajada de energia. Dick Grayson, agora trajado de asa noturna, Donna Troy e Tempest são atraídos para uma floresta por causa de uma sinfonia estranha que eles parecem conhecer. Lá, um antigo vilão dos Titãs, chamado Mamute, começa a atacá-los. Com muito esforço, Donna e Garth derrubam o Mamute e percebem que eles conseguem lutar sincronizados. E cada vez a sensação de que eles realmente foram uma equipe treinada se fortalece. Os 3 seguem seu caminho e encontram uma torre que parece ter sido construída recentemente e percebem que já tinham subido nessa torre juntos, muitos anos atrás. Ao chegar no topo, eles encontram Malcolm, todo machucado pelo Mamute, pedindo para que os Titãs fujam imediatamente. Mas o Sr. Ciclone aparece e confronta os Titãs, dizendo que precisa dos 10 Titãs naquela torre para abrir um portal para que ele passe pelo portão. Quando ele diz ele se refere a outro ser. O ser responsável por ter devorado o mundo anterior dos Titãs. Provavelmente ele faz referência ao mundo pré-Novo 52. A mulher de Malcolm chega e despeja uma rajada de poder contra o Sr. Ciclone. Isso faz Asa Noturna, Donna e Tempest atacarem em equipe o vilão. Nesse momento, chega Roy, Rapina, Columba, Gnark e Lilith. O Sr. Ciclone diz que os 10 estão reunidos e começa a abrir um portal para o outro universo. Diz que Robin pode fazer o esforço que for, mas jamais ele, Moça Maravilha, Aqualad, Ricardito e os outros conseguirão derrotá-lo. Nesse interim, Dick se levanta e diz que é aí que ele se engana, pois eles não são os mesmos de antes. Ele não é mais o Robin, ele é o Asa Noturna. Aqualad é o Tempest. Moça Maravilha agora é Donna Troy. Ricardito é o Arsenal. E Gnark é o Gnark, porque ele considera o nome Menino das Cavernas meio bobo. Eles fazem um ataque massivo contra o Sr. Ciclone e após feri-lo gravemente, o jogam contra o portal que tinha sido aberto, derrubando e derrotando assim o vilão. A mulher de Malcolm, Kari Duncan, entra em trabalho de parto e os Titãs levam ela para o hospital. Após tudo isso se resolver, eles se juntam em uma sorveteria e resolvem formar uma nova equipe de Titãs. Mas também existe algo incomodando bastante eles. O Sr. Ciclone havia dito que no passado ele usou 10 Titãs para tentar destruir o mundo e abrir o portal, e que ele usaria os 10 novamente. Mas desta vez, Dawn, a atual Columba, substituiu o Columba antigo, mas Karen não era uma Titã no passado. Então quem ela estava substituindo? Então uma tempestade começa na cidade e um policial que estava ali perto diz que essa é apenas uma tempestade e não um ciclone. Era apenas uma tempestade normal, com trovão e relâmpago, e que ela já havia chegado. Um trovão amarelo brilha no céu, fazendo referência ao Titã que continua esquecido. E foi assim que os Titãs lembraram de quem eram, mas ainda falta lembrarem de um Titã em especial, de um dos mais importantes, o coração dos Titãs. Alguém lembra qual é este Titã que está faltando? Deixe nos comentários. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os colegas. Esse vídeo dá muito mais trabalho do que fazer qualquer tipo de pickups, qualquer tipo de vídeo de aquisição, vídeo de análise. É um vídeo que demora muito mais para escrever um roteirinho e para fazer a edição. Então, se inscreva no canal, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, galera. Fui!